o que está acontecendo com o Irã, como é que ele se tornou esse monstro militar no Oriente Médio que já está se extravasando para a Europa. Boa noite. Bem, boa noite, né? Eu acho que isso aí é uma questão que a gente tem que voltar um pouco no passado. O Irã, ele, na época do Shah, principalmente, né, do Shah Reza Pahlavi, ele era uma potência militar já. Ele era o país mais bem armado do Oriente Médio, né, o principal aliado norte-americano na região, porque ele detinha capacidades militares muito superiores à Arábia Saudita, por exemplo, e até mesmo Israel. E ele de certa forma, era uma maneira dele fazer, porque ele comprava muitas armas. O Irã ele focava muito o desenvolvimento industrial interno, numa política de substituição de importações baseada fortemente nas rendas de petróleo. Como o petróleo, né, tinha aumentado, etc., o preço do barril triplicou, e nós já sabemos dessa história, né? E o que aconteceu? Ele constituiu uma panóplia, né, muito, muito grande. Citar aqui algumas coisas, por exemplo, o F-14, né, o Tomcat, o helicóptero de ataque, o Sea-Cobra, eles foram vendidos porque era para o Irã. Quase ninguém tem mais aquilo. Só o Irã tem o Sea-Cobra, tinha na época, né? E o F-14. E a mesma coisa a gente pode dizer, os americanos venderam o M60 para alguns países, mas não na quantidade que venderam para os iranianos, o Chieftain. Essa é uma diferença fundamental, entendendo? É um ponto que é importante frisar. O Irã era um comprador de armas. A partir da Revolução Islâmica, por condições internacionais adversas, né, sanções e etc., o Irã teve que desenvolver uma BID, né, uma base industrial de defesa, e para isso, outra herança do Shah, o Shah tinha investido muito, né, o Shah, de certa forma, ele como uma marca dos países, isso é comum nos anos 70, tá? Houve uma baixa, ele começou a dar uma baixa para o islamismo e dar espaço para um certo laicismo na sociedade. Então, houve entrada de mulheres nas universidades a partir dos anos 60 e dos anos 70, e hoje o Irã forma mais de 100 mil engenheiros, fruto dessa abordagem anterior que o Shah deu na educação, nesse upgrade que ele deu na educação. Então, tudo isso permitiu ao Irã se tornar ter uma base industrial que ele tem hoje, né, apesar das sanções. Eu não vou me alongar muito, porque a gente depois vai desenvolver mais esse tema. É só para deixar pontuado que o Irã tem uma boa base, né, e essa base veio lá do Shah. Uma indústria, uma siderurgia de boa qualidade, não top para o dia de hoje, mas de boa qualidade. Ele conseguia fazer substituições de importação daqueles material de consumo, né, bens de consumo duráveis, né, ele fazia montagem de automóveis, etc. E isso tudo dava a ele uma base industrial muito comum aos países periféricos dos anos 70. Então, essa é a minha primeira, para a gente começar